Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez para trazer mais uma descoberta aqui da nossa pesquisa. Eu criei aqui no canal, no YouTube, eu criei uma playlist para falar das expedições que trouxeram expedicionários incríveis fazendo esses raids entre a Europa ou os Estados Unidos e a América do Sul, chegando à Vitória para fazer abastecimento, reabastecimento nos seus navios, nas suas aeronaves, jangadas, barcos, caiaques, etc. Né? Bicicleta, automóvel, motocicleta. Teve muito. Durante o início do século XX, até meados do século XX, a gente teve esses intrépidos homens e mulheres, né, que fizeram essas travessias do Atlântico. E foi muito comum assim durante o início do século XX, logo depois da invenção do avião, da aeronave, né? Aí tem o problema entre Santos Dumont e os irmãos Wright, mas a gente teve alguns aeronautas que passaram por Vitória, especialmente por conta de sua Baía protegida, e também para abastecimento, porque normalmente eles iam para o Rio de Janeiro, depois seguiam para Buenos Aires e dali subiam até a América do Norte, claro, fazendo paradas, né? Especialmente quando são expedições de avião, né? Com avião. E nós tivemos aqui muitas paradas desses primeiros aeronautas do mundo, né? Aqui em Vitória, e eu acabei descobrindo que o primeiro aeronauta que passou por Vitória, ele passou em 1912, o que é incrível, né, gente? Porque a gente tinha pouco tempo, né, da invenção do avião, de colocá-lo no ar. É claro que a gente tem também os balões que já sobrevoavam a Europa desde o século XVIII, mas no caso do avião com o motor do jeito que a gente conhece, motor a combustão e com hélice e tudo, foi uma invenção do final do século XIX, início do século XX, né, e que uma expedição dessa natureza, em 1912, passando por Vitória, indo ao Rio de Janeiro, é uma coisa, no mínimo, espantosa, né? E de muita coragem também, né? Muitos desses pilotos do começo do século XX morreram em suas aeronaves, né? Muitos deles, inclusive esse que a gente vai tratar hoje, que é o Gian Felice, chamado Dino, apelido Dino, italiano, que passou por Vitória no dia 16 de julho de 1912. É claro que ele ficou por aqui alguns dias, né? Com sua aeronave, que era um Blériot. Eu vou trazer aqui para vocês. Essa aeronave era uma aeronave francesa, né? Os franceses são realmente, né, os pioneiros da aviação, né? Santos Dumont considerava-se, né, um parisiense. E esse é o avião, gente, é um Blériot. Esse é um Blériot 9, fabricado na França. Você vê, o primeiro voo dele, gente, foi em 23 de janeiro de 1909. E o aeronauta italiano Gian Felice, esteve aqui em 1912. Portanto, esse avião ainda estava em teste, né, digamos. Né? Era uma aeronave muito nova. Você vê que ele parece um calhambeque do ar, né? Tanto que depois ele foi utilizado também durante a Primeira Guerra Mundial, que explodiu em 1914, e foi utilizado inclusive como metralhadora, né? E é um avião daquele estilo realmente das primeiras aeronaves, né? Ele tinha mais ou menos 8 metros de comprimento, 8 metros de envergadura, né? E tinha 3 metros de altura, mais ou menos, né? Então, as asas possuíam 14 metros quadrados, né? E a potência dele, gente, era de 25 cavalos, né? Então, para a época, né, a velocidade máxima dele era de 80 quilômetros por hora. E podia subir até 1.000 metros, né? Até 500 metros. Essa é uma curiosidade que a gente traz aqui sobre essa aeronave que acabou chegando à Vitória. Nós temos aqui uma fotografia, incrível foto, né?
que eu vou colocar aqui para vocês, desse passeio, digamos, né? Mas não foi bem um passeio, né? Foi uma expedição mesmo, ele não estava brincando. Esse aeronauta, ele acabou depois indo para o Rio de Janeiro, onde foi convidado pelas forças armadas, digamos, né? Para a criação de um aeroclube e também pela iniciativa privada, porque nesse momento, gente, a aeronáutica era mesmo uma coisa particular, né? Feito por particulares, né? Não havia uma força armada ligada à aeronáutica ainda, né? Então, nesse período também, a gente viu aparecer os primeiros correios aéreos, né? De aviões transportando correios, né? Primeiro correspondências e depois pacotes também, né? A gente tem o Latécoère, que chegou aqui em 1925 pela primeira vez trazendo correspondência. O presidente Florentino Abidos esteve lá na pista de pouso para receber o avião, que chegou aqui trazendo muita correspondência e indo para o Rio de Janeiro. Vindo do Porto Seguro e indo até o Rio de Janeiro com correspondência, né? Agora, o Jean Felitte, gente, é interessante porque ele era um aeronauta em começo de carreira, ele tirou seu brevet em 1911 e depois serviu na Primeira Guerra Mundial como instrutor de voo, né? Na Itália, também na França. E depois foi para os Estados Unidos, onde ajudou a abrir várias academias aeronáuticas. No Rio de Janeiro abriu no campo Marechal Hermes e infelizmente faleceu em 1918 nos Estados Unidos, dentro de uma aeronave que caiu, né? Um aluno dele havia morrido poucas horas antes, um aluno dele havia falecido, né, no avião, e ele pegou o outro avião, subiu e acabou caindo também e morrendo. Morreu jovem, né? Agora, os jornais de Vitória, eles falam sobre essa passagem, né, desse aeronauta. Aqui a foto dele. É ruim de encontrar uma foto dele, tá, gente? Já procurei pra caramba, encontrei essa foto por enquanto, vamos ver se a gente encontra uma foto melhor, né? E esse é o Jean Felitte Gino, né, italiano. Ele passou por aqui e os jornais de Vitória dizem o seguinte, que é bem interessante, né? Domingo, um belo dia de sol ardente, sem uma nuvem sequer no recôncavo azulado, foi um dia de gratas emoções para o nosso povo. Jean Felitte, o intrépido aviador que há muito tempo é nosso hóspede, anunciou para a tarde uma ascensão em seu aparelho tipo Blériot. No dia anterior, ele já havia realizado uma magnífica experiência alçando voo na cidade vizinha do Espírito Santo, lá em Vila Velha, porque lá havia planície onde se podia aterrissar, né? Aqui em Vitória não havia lugar. E tomando a nossa direção de Vitória, fez também difíceis evoluções aqui em cima da ilha, né? Desde cedo era grande a animação do público que, conhecendo o valor do arrojado piloto, que já tinha fama, né, pelos jornais da época, ansiava por vê-lo novamente rompendo em temerato e audaz a amplidão do espaço. Gente, eu fico imaginando como não era, né, aquela população de Vitória ali, que tinha 10 mil habitantes, 12 mil habitantes, em 1910, mais ou menos, e de repente chega um piloto, né, com uma aeronave na cidade. Eu fico imaginando o povo correndo para ver, né, porque era incrível mesmo, né. Em nossa capital não foi possível arranjar um local onde pudesse ser feita a aterrissagem do aparelho, o Blériot, pois aqui não se construiu um hangar para o seu abrigo. Então, portanto, ele precisava aterrissar e depois, né, colocar o avião protegido em um hangar, digamos, né? Na época não havia nada disso aqui em Vitória. Em Vila Velha, a próxima cidade do Espírito Santo, entretanto, encontrou-se um lugar que comportava tal exigência, né, da construção de um pequeno hangar de madeira mesmo, com lonas, né, no sítio do senhor Francisco Sebastião Rodrigues. Ali, em uma vasta planície, foram feitas diversas experiências com o avião, né, com a aeronave. O aeroplano sofreu algumas avarias devido ao fato de suas rodas ficarem enterradas no terreno. O terreno de Vila Velha sempre foi alagadiço, né, gente? Tudo aterro ali no centro de Vila Velha, gente, é tudo aterro, um grande manguezal, né? Que foi aterrado
há muitos anos, né? E em alguns pontos, e sobremaneira arenoso o terreno, o avião ficou com suas rodas presas no terreno, naquela areia, digamos, movediça, né? O pântano. O senhor Dino Gianfelice partiu então para a Bahia, depois daqui, de onde trouxe o necessário para cuidar dos estragos causados em seu elegante aparelho. Então ele teve que sair de Vitória, né, e foi até a Bahia para poder pegar ferramentas e suprimentos para consertar o aparelho, né? Aqui em Vitória ele não ia encontrar nada, né, coitado? Nada, absolutamente nada. De fato, em breves dias, ele estava novamente pronto a ascender às alturas, guiado por um timoneiro valente e assaz hábil no manejo de suas delicadas peças. No novo voo, ele foi marcado um novo voo para a tarde de anteontem, né? Que foi dia 14 de julho de 1912, sendo convidados para assistir o senhor presidente do Estado, autoridades civis e militares, e para Vila Velha foi grande o movimento de passageiros. Aí o pessoal pegou o bonde, aí foi aquela confusão no bonde, tá, gente? Não tinha bonde suficiente, todo mundo queria. Quem é que ia perder uma coisa dessa, né? Foi mais ou menos a mesma coisa que meu avô Joaquim Pirajá, na Vila Rubim, contou, e também o vô Poton, e lá da Vila Rubim, da passagem do Zeppelin aqui em Vitória, né? Que todo mundo saiu correndo para ver o Zeppelin, que passou aqui em 1932, né? E lá na Vila Rubim o povo correu, todo mundo corria para ver o Zeppelin, porque era uma coisa, né, inédita. Né? Imagina em 1912 um avião, né, com um maluco voando por sobre a sua cabeça em Vitória. Né? E para Vila Velha foi grande o movimento, os bondes elétricos, que tem a estação inicial fronteira à capital, apinharam-se de gente de todas as classes sociais, desde a plebe até a alta sociedade vitoriense. Todo mundo entrou nos bondes elétricos para poder sair ali de Paú, né, da estação de Paú, seguir até a prainha, né, lá em Vila Velha. Todos desejavam se empolgar com o maravilhoso espetáculo de ver um homem disputar às aves o domínio do espaço. Pensamos também em assistir de perto à ascensão que antevíamos verdadeiramente feliz graças à perícia já demonstrada pelo valente piloto. Valente mesmo, porque nessa época você tinha que ter coragem mesmo para subir num aviãozinho daquele ali, todo de madeira, né? Tinha que ter muita coragem. E assim, sacudindo os céus, tomando o caminho da pitoresca cidade que outrora foi sede da capitania de Vasco Fernandes Coutinho. Aí o texto tem aquela coisa, né? E na Praça Marechal Hermes era grande o agrupamento de pessoas que tentavam tomar as barcas que as deveriam transportar até o outro lado da Bahia. O cais Marechal Hermes é o cais ali das colunas, o cais do Imperador em frente ao Palácio Anchieta, e o pessoal ia seguir até a prainha e depois de lá seguir até o sítio do senhor Francisco Sebastião Rodrigues, onde estava o piloto, né, o Gianfelice, com sua aeronave, né? Correu todo mundo para lá. Apertados, comprimidos como sardinhas na lata, conseguimos, enfim, fazer a travessia para Vila Velha. Na mal asseada lancha, a lancha Santa Cecília estava com defeito na época, né? Que era uma lancha maior, mais bonita, mais confortável, né? A lancha que fazia o transporte de Vitória até a prainha ficou danificada nesse período, estava em manutenção, e eles tiveram que pegar outras lanchas e outros catraeiros para poder atravessar. Na estação do bondes, ao chegar de cada tramway, de cada bonde, né, os passageiros atiravam-se sobre os carros em procura de lugares. Alguns incivis, né, por natureza ou por educação, chegavam a empurrar até as próprias senhoras e não cediam lugar, por eles conquistados à força, a quem quer que fosse. Enfim, a educação vem de berço, e quem em criança não a recebeu, não é por certo culpa sua. Então o jornalista aqui, né, trata o pessoal que empurrava no bonde para subir no bonde, não dava lugar para a senhora nem para ninguém, sentava ali e pronto, acabou. Você vê que essa questão da educação, a gente tem uma ideia, não, antigamente o povo era mais educado. Era. Mas é claro que havia também os malucos, né, estavam à solta também nessa época, empurravam para subir no bonde, e se bobear, seria algo como a gente vê hoje nas estações de trem no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Ou em Tóquio, né? Aquela loucura. Os bondes repletos de gente partiam então
parando nas estações. Então, chegamos ao término da carreira, ao término, né, do trilho do trem, né? E o trem sofreu um pequeno desarranjo que, entretanto, causou algum pânico aos passageiros. Então, esse jornalista ele estava no bonde indo para Vila Velha. Parece que o bonde teve algum problema, né? Que o pessoal ficou com medo do bonde virar, não sei, ou bater, né? Dada a confusão e o bonde lotado, né, gente? Todo mundo queria ir lá ver o Gianfelice levantar voo naquele horário que ele tinha marcado. Ao chegarmos ao terreno preparado para a ascensão, né, ali já estava o presidente do estado, né, que era o senhor Jerônimo Monteiro, em companhia da sua família e dignos auxiliares, autoridades federais, distintas famílias e inúmeras pessoas gradas. O campo estava cercado com extensos fios de arame e as pessoas que nele pretendiam ter ingresso muniam-se das respectivas senhas. Então, eles fizeram, né, uma proteção ali onde estava o avião, a pista, né, que o avião ia decolar, né, e estavam distribuindo senhas para pessoas entrarem até um determinado ponto, né. Entramos no hangar e examinamos detalhadamente o aparelho. Alguém perguntou ao aviador se ele havia passado por algum susto quando viajando pelos ares. E o Dino, sorrindo, o aviador, né, ele falou com um ar de superioridade, era só o que faltava eu ter medo, né? E como o vento começava a soprar muito forte, alguns advertiram ele para não subir, porque estava ventando muito. Mas mesmo assim, com aquele tom de superioridade, segundo o jornalista relata aqui nos jornais, né, o intrépido piloto, Felice, disse que subiria assim mesmo, com vento mesmo, ainda que na aterrissagem perdesse o seu belo aparelho. Então o cara tinha bravateiro, né? Fez uma bravata, vou subir mesmo, se cair tudo bem, se eu perder meu avião não tem problema, eu vou subir de qualquer jeito. Estava cheio de mulher, várias menininhas e adolescentes e senhoritas, senhorinhas, todas lá querendo o autógrafo do piloto, né? Às 4h30 da tarde, o aparelho foi retirado do hangar, né, do abrigo, e minutos depois deslizava sereno a grama para depois erguer-se graciosamente em uma espiral, elevando-se à altura de 500 metros. Então ele foi até 500 metros de altura. Nessa ocasião, os assistentes, assistentes que o texto fala, é quem estava assistindo, tá, gente? Então, nessa ocasião, o pessoal que estava assistindo o espetáculo, né, começou a dar ardorosos vivas, aclamando com entusiasmo o valente aviador. E ele já estava... Você não via mais, ele se perdeu de vista, né? O pessoal não via mais. Ali de Vila Velha, ninguém via mais. Nesta capital, o povo aglomerava-se nas ruas e praças, esperando divisá-lo a manobra garbosamente o seu Blériot. Então, ele veio de Vila Velha, onde levantou o voo, e veio até a Bahia, atravessou a Bahia e chegou a Vitória no porto, né, em toda a extensão do porto. O pessoal se aglomerou para poder ver o avião passar por suas cabeças, né? Entretanto, devido à vibração um pouco intensa, ele apenas contornou o Penedo, fazendo ali uma bela descida e, descrevendo ligeiras e rápidas curvaturas, de novo regressou ao ponto de partida em Vila Velha, na fazenda do senhor Francisco, né? Ali a aterrissagem foi feita com uma perícia e calma que causaram espanto. Aí, outra vez em terra, o Dino Gianfelice, aeronauta italiano, foi novamente ovacionado por 1000 bocas e ele devia sentir-se feliz, porque entre as pessoas que aclamavam seu nome havia meigas representantes do nosso belo sexo. Legal, né? O diário, o jornal, né, felicita o audacioso aviador por mais essa brilhante vitória conquistada. Na edição de ontem não demos notícia da ascensão, porque aos domingos, com o fim de descansar o nosso pessoal, encerramos o expediente às 4h da tarde. Ele havia feito um voo também no dia anterior, no domingo, mas o pessoal não fez a matéria porque as oficinas do jornal diário ficavam fechadas, porque era folga, né, gente? Aí, outra matéria fala o seguinte: na vizinha cidade do Espírito Santo, em Vila Velha, domingo às 4h da tarde,
O intrépido aviador italiano Dino Gianfelice, que se encontra atualmente em nossa cidade, fará sua festa artística dedicando-a ao eminente espírito santense Dr. Jerônimo de Souza Monteiro, o presidente do Estado, seus dignos auxiliares e autoridades federais da capital, acessando gentilmente o convite que lhes foi enviado e comparecerão ao campo de aviação. Na verdade, não havia nenhum campo de aviação, tá, gente? Foi um improviso feito num sítio de um fazendeiro em Vila Velha. Então estiveram lá a comissão promotora da festa, que acabou havendo uma festa, né, para receber o piloto e tudo, Dr. Júlio Pereira Leite, Dr. Henrique O'Reilly de Souza, Dr. Ubaldo Ramalhete Maia, Cirilino Simões, Ideobrando Rezemini e Álvaro de Castro Matos. Eles fizeram uma comissão organizadora para fazer, né, essa recepção ao piloto e também fazer todo o aparato necessário para receber as pessoas, fazer a proteção do local onde a aeronave iria fazer a sua aterrissagem e as suas manobras. Então precisava realmente de se fazer uma proteção, né? E também distribuir as senhas. Não sei se eles venderam convites, acredito que não, porque não se fala aqui em venda de convite, mas de qualquer jeito, né, o pessoal recebeu senha. E, gente, isso foi em 1912, tá? 1912. É uma aeronave que a gente pode mal comparar ao 14 bis, por exemplo, né? É uma aeronavezinha de madeira, com algumas peças de metal, né? E o resto é feito a tecido, tá? Toda essa aeronave é feita, as asas são cobertas por tecido, por lona, né? Era assim que eram os aviões na época. Por isso eram tão perigosos, muito perigosos. Conforme já anunciamos, realizou-se domingo último a festa artística do arrojado aviador Dino Gianfelice, que dedicou ao benemérito senhor Jerônimo Monteiro. Aí o cara dá aquela puxada de saco, claro, né? Porque aí o presidente do estado leva ele para o palácio, aí tem banquete, tem baile, e bota ele num quarto bacana do Palácio Anchieta, né? Com mordomos e tudo. Então, né? É óbvio, né? Foi grande a afluência do povo que compareceu ao campo de aviação na cidade vizinha do Espírito Santo. Os bondes que fazem serviço de transporte para lá trafegaram abarrotados com 2 e 3 reboques durante todo o dia e até alta hora da noite. Então, o bonde ia com 2 ou 3 carros puxando, né? Para poder levar a quantidade de gente. Imagina a velocidade que esse bonde ia, né? Com 3 vagões puxando, né? Um vagão puxando mais 2 ou 3 apinhados de gente, né? Ele devia ir a 20 km por hora. Aí a vetusta e pitoresca cidade apresentava um aspecto de grande festa, tal a quantidade de gente que enchia as ruas. Ao campo onde haveria de se realizar a ascensão, né? A ascensão do avião, ele ia decolar em Vila Velha, compareceram então o presidente do estado, Jerônimo Monteiro, levou a família, o bispo diocesano, né? Dom Benedito na época, né? Dom Benedito Souza, auxiliares do governo, autoridades federais, representantes da imprensa e grande número de pessoas gradas, além da massa popular que se estacionava pelas proximidades. Às 4 em ponto, o elegante avião, a aeronave Blériot, foi retirado do abrigo, impulsionado e começou a deslizar suavemente sobre a grama. Impulsionado porque o avião tinha que sair impulsionado manualmente, né? Até o local da decolagem, você empurrava o avião. O avião não tinha motor para andar sozinho assim. Então tinha que empurrá-lo, né? Porque depois que você ligava o motor, você já saía, né? Então ele fez saiu ali de Vila Velha, né? Passou entre o convento e o Morro do Moreno, atravessou, entrou pela Bahia, deu uma volta lá no Penedo e voltou. Como das outras vezes, o valente piloto portou-se com a galhardia e a perícia que lhe são peculiares. Por espaço de 1 hora, Gianfelice viajou pelos ares, dirigindo seu aparelho com a segurança de um velho e experimentado piloto. De nossa capital, ele foi visto pairando sobranceiro em imensa altura, 500 metros mais ou menos, rasgando o espaço com a máxima facilidade, ora vindo quase à terra, ora se perdendo de vista. Então ele fez realmente rasantes aqui em Vitória, né?
segundo dizem os espectadores, né? Gianfilitti é um perfeito conhecedor do dificílimo esporte da aviação e alia a seus vastos conhecimentos no assunto audácia e sangue frio excepcionais. Vamos ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Os jornais dão aquela, né, romantizada na coisa, que era muito perigosa, né? E deixe-me ver se tem mais alguma coisa. Também o pessoal quis dar a ele um presente que era muito comum, né? Não sei, uma medalha, ou um troféu, ou talvez um anel, né? Ou um relógio, que era muito comum se dar relógios, né? Algibeira, né? Era muito comum e tudo, mas parece que a comissão organizadora tentou arrumar um presente para dar para ele, mas não houve tempo hábil para fazê-lo, né? Mas depois ficou tudo bem. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui na matéria. Assim chegou ao nosso conhecimento a grata notícia de um grupo de admiradores do senhor Dino Gianfilitti, que está promovendo os meios para lhe oferecer, como lembrança aqui do Espírito Santo, um modesto, afetuoso brinde, né? Um regalo, né? Que lhe fará perdurar na alma a premente emoção ao pensar nos dias em que conviveu conosco, né? Mas parece que não aconteceu, segundo as más línguas aqui. Mas é isso, gente. Esse é mais uma curiosidade aqui. E novamente a gente vê aqui o avião, né, que está aqui no Wikipedia, né, um Blériot 11, né, fabricado pelo senhor Louis Blériot em 1909, e ele fez a primeira travessia do Canal da Mancha com esse avião, com essa aeronave, né, que foi fabricado então e fez o seu primeiro voo em 1909. Participou da Primeira Guerra Mundial, perdão, né? E aqui está um detalhe dessa aeronave. Vejam, gente, algumas partes, poucas partes feitas a metal, né? E a maioria madeira e lona. Madeira e lona. Era uma aeronave muito perigosa e você tinha que ser realmente um piloto muito corajoso para subir numa aeronave dessa até 1.000 metros de altura, né? Você vê, os pneus eram feitos a borracha e facilmente atolavam, como aconteceu em Vila Velha, com o Gianfilitti, que atolou lá na fazenda do senhor Francisco Sebastião Rodrigues, que tinha uma planície muito boa na fazenda dele, né, em Vila Velha, e ele autorizou que lá se fizesse a pista de pouso e decolagem e também um hangar para proteger a aeronave, né? Agora, com relação ao piloto, novamente falando dele, deixa eu ver se eu encontro aqui, o Dino Felitti, para colocar para vocês aqui, só para a gente ter uma ideia, porque ele acabou, para ter uma ideia da idade dele, né? Na época. Gianfilitti. Ele não era um aeronauta idoso, não, tá, gente? Ele era um cara novo, um cara jovem, né? E infelizmente acabou falecendo nos Estados Unidos, né? Por conta dessa coragem dele, né? Ele acabou sendo contratado como piloto instrutor durante a Primeira Guerra Mundial na Itália, né? Também na França, onde ele tinha a sede dos seus negócios, né? E infelizmente depois foi para os Estados Unidos, né? Também sempre montando aeroclubes, né? Que na época eram os aeroclubes, né? E lá ele faleceu em 1918, né? Infelizmente. Deixa eu encontrar aqui. Eu estava lendo agora há pouco aqui, gente. Cadê? Vou colocar para você. Opa, desculpem. Tá aqui. O Blériot, Gianfilitti, 1918. No Google, Wikipedia, né? E ele acabou falecendo, gente. E infelizmente, né? Morreu jovem, passou por Vitória.
no dia 16 de julho de 1912. Segundo minhas pesquisas, essa foi a primeira vez que um aeronauta passou por Vitória. Não há registro de antes. Eu vou ainda procurar mais, não posso estar errado, né? Mas esse talvez tenha sido o primeiro sobrevoo que os capixabas viram na história, né? Desse aviador italiano, Gian Felice Dino, Jean Felici, e o apelido era Dino, né? Que infelizmente faleceu em 1918 por conta dessa sua coragem nessas pequenas aeronaves, perigosíssimas aeronaves, né, gente? Então é isso. Esse é mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. Essa playlist está criada já no YouTube aqui do Memória Capixaba, que é uma playlist só para falar dessas façanhas intrépidas desses homens e mulheres que passaram por aqui em suas aeronaves, motocicletas, bicicletas, caiaques, jangadas, né? Então, realmente há muitas dessas façanhas nessas expedições, inclusive atravessando o Atlântico, né, vindo da Europa, ou dos Estados Unidos, ou da África, né? E a gente vai fazer vários vídeos aqui para tratar de todas essas expedições que passaram por aqui, especialmente na primeira metade do século XX. Então valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. Vamos lá. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.